Esse anime conta a história de uma garota que é tratada como garoto pelo seu melhor amigo. Ela é apaixonada por ele, mas ele não enxerga ela como uma mulher. E ela vai fazer de tudo para mudar isso. O nome do anime está passando pra vocês nesse exato momento. O anime começa com Tomo falando para Jun que o ama, e para ela aquilo com certeza ia dar muito certo. Mas ele a trata como uma parça, deixando ela chateada, pois ela queria ser vista como uma mulher. No dia seguinte, eles vão pra escola juntos, já que são vizinhos. E Tomo fala em seus pensamentos que eles fazem isso desde criança. E lembra de quando tentou ser um pouco mais feminina e Jun tirou o sarro dela. E foi aí que ela percebeu que ele não vê ela como uma garota. Após isso, ele fala para eles se apressarem, senão vão perder o ônibus, e dá um tapa de amigo nela, e leva um socão por sua audácia. No colégio, Tomo pede ajuda de sua amiga, mas ela fala que ela só está colhendo o que plantou, pois desde a infância ela só fazia coisas de menino, e quando ela chamava ela para brincar de boneca, ela nunca ia, e diz que era melhor ela se tornar um menino de vez. E ela só não tratava ela como um garoto porque ela já tinha visto ela de perto, e diz que ela poderia começar mudando sua voz, deixando sua voz um pouco mais suave, tentar ser um pouco mais educada e menos direta. Mais tarde, Tomo coloca seu plano em ação e tenta ser mais feminina, e Jun fala para ela que ela está parecendo um velho falando, deixando ela muito brava, e ao tentar intimidar ela, toma um soco, e com isso eles se resolvem do jeitinho deles. Quando ela chega em casa, seu pai lhe dá uma bronca por ela ter apanhado, e ela diz que a culpa é toda dele por ela ser meio masculina, pois ele sempre a tratou como um garoto. No dia seguinte, Tomo estava chateada com Jun e ele não aguentava mais ser ignorado por ela e faz cosquinhas para quebrar o clima. Porém, o que ele conseguiu foi mais um socão. Depois disso, ele pede desculpa e diz que a vida sem ela por perto é muito chata e que não aguentava ser ignorada por ela nem mais um instante. Assim, ela o perdoa. No colégio, sua amiga pergunta por que Tomo almoçava com ela, já que ela e Jun fazia tudo junto. E ao ouvir o motivo, ela resolve dar uma força mesmo não se dando muito bem com ele. E enquanto eles almoçavam, Jun come um pedaço do frango de sua amiga e ela entra em desespero. Na sala de aula, um aluno vai até o prota e pergunta se ele e Tomo praticam aquele esporte intenso que garotos e garotas praticam juntos. Ele pensa o que poderia ser e diz que sim, que eles praticam desde criança, e fala que Tomo é muito boa com os pés. Sua melhor amiga acaba ouvindo tudo e conta para ela do que eles estavam falando. Assim, ela vai até ele e lhe dá uma bela surra. Enquanto isso, Misuzu fala para o garoto que ele entendeu tudo errado. Tomo e Jun não são namorados e ele nem vê ela como uma garota. E quando ele fala que vai dar uma focinha pro casal, é intimidado por ela. Na saída do colégio, ambos estavam sem guarda-chuva e estavam aguardando uma pessoa. Nós sabemos quem. Misuzu então comenta que não entende por que eles não se dão bem se antes os três aprontavam muito juntos. Logo, Tomo chega e fica sem saber o que fazer. Jun chama ela para ir com ele, mas ela escolhe ir com sua amiga e deixa Jun em choque com sua atitude. Misuzu então pergunta o que ele estava fazendo do lado dela e diz que ela deveria ir com ele. Assim, eles vão juntos para casa. No caminho, o prota pede para ela chegar mais perto, pois ela estava se molhando toda. Mas ela usa a desculpa que estava fedendo, pois tinha acabado de sair do clube. Ele então começa a cheirar ela e diz que não está fedendo e que ela até tem um cheiro muito bom. Ela fica muito vermelha e sai correndo. Logo ele a acompanha e dessa vez é ele quem sai desesperado. No clube, Tomo estava treinando e seu colega está caidinho por ela. E enquanto a admirava, toma um belo de um nocaute. Tadinho. Após o treino, ela pede desculpa por ter pegado pesado com ele. Ele, super compreensivo, pergunta se ela já se acostumou no clube masculino. Ela responde que sim, já que no clube feminino ninguém queria competir com ela. Enquanto ele a ajudava a se alongar, ela fala que talvez não leve jeito pra ser uma garota. Senpai pede para que ela não fale isso e diz que ela é muito charmosa e que é assim que ele vê ela. Tomo fica muito feliz porque era a primeira vez que alguém falava assim com ela, e ela pergunta o que ele achou de feminino nela, mas ele se assusta e fala que não encontrou nada, fazendo a coitada perder totalmente as esperanças. Porém, logo ele fala que ela é linda do jeito dela. No final do treino, Tomo agradece Senpai por ele ter sido tão gentil com ela, e duas garotas que gostam dele vê os dois juntos e vão intimidar ela, mas acaba se arrependendo disso. No local onde haviam marcado de se encontrar, ambas estavam cagadas de medo, até que uma toma atitude e resolve falar. E com isso, Tomo percebe que não era nada demais e resolve ser amiga delas. No ônibus, um tarado passa a mão em Tomo. Ela fica sem reação, pois não queria que Jun visse, até que ele percebe algo errado, pega o cara pela blusa e leva ele para uma delegacia. E quando Tomo estava achando que ele finalmente havia começado a tratar ela como uma garota, ele pede para que ela não use saia porque não combina com ela. E o que ele ganha com isso é um grande soco. Mais tarde, ela conta para Misuzu o que aconteceu, e ela comenta
comenta que acha sua saia muito curta e que o correto de usar é sem o short e pede para que ela usasse apenas a saia para fazer um teste. Com isso, Tom espera ele na saída para eles irem embora juntos e quando ele vê seu novo estilo, a evita ao máximo. No ônibus, não consegue disfarçar o quanto estava incomodado com aquilo. Tom então pergunta por que ele estava fugindo dela e nesse momento, um vento bem forte faz o prota desmaiar. No corredor do colégio, Tom encontra com Senpai e ele estava acompanhado de uma amiga que é afim dele. E quando ela percebe que Tom é uma menina, fica mordida de ciúmes e começa a chamar ela de boca o tempo todo. Após isso, ela resolve pedir a ajuda de Misuzu para derrotar Tomo, já que ele estava achando que Tomo é sua rival no amor. Misuzu então pensa em um jeito de usá-la para ajudar o casal e fala que tinha outra pessoa que poderia ajudar ela com isso. Assim, ela vai atrás do prota para ele ajudar ela a ficar mais forte e eles combinam de treinar após as aulas. E quando Jun vai chamar ela, Tomo vê tudo, tem uma crise de ciúme e desconta sua raiva toda nos seus colegas de treinos. Enquanto Ju treinava Carol para ela ficar mais forte, sua amiga aparece e não gosta nada do que vê. E pior que ela nem esconde. E com isso, a garota percebe que Tomo não é uma ameaça e vai embora. No dia seguinte, Carol vai falar com ela, mas estava com dificuldade, pois todas as vezes que ela tentou ser amiga de alguém foi rejeitada. E ao dizer que estava tendo dificuldades para falar, Tomo já pensa besteira. E na verdade, ela só queria que elas fossem amigas. Tomo aceita facilmente e é vista como um anjo na vida de Carol. Após isso, Carol e Misuzu também se aproximaram muito. E enquanto o casal observava as duas, comenta que elas são populares com os garotos e por acidente Jun deixa escapar que já namorou com Misuzu quando eles eram mais novos. Tomo fica sem acreditar que seus melhores amigos já namoraram e ela não sabia de nada. Ela então vai tirar satisfação com sua amiga e ela lhe conta tudo. Quando foi o pedido de namoro, o primeiro encontro e diz que perdeu 5 kg em 2 dias e que não aguentava mais andar de bike. E quando estava prestes a terminar, ele foi mais ágil do que ela e terminou primeiro. E foi isso que fez ela sentir tanto ódio dele. E diz também que o namoro deles durou apenas 3 dias. No colégio, Tom encontra Senpai e quando Jun percebe que ele é um garoto, age totalmente diferente. E teve que ficar sob ameaça para se comportar direito. E é óbvio que ele acabou sofrendo um pouco. Mais tarde, Tomo fala pra ele que eles não iriam pra casa juntos, pois tinha marcado com as meninas que iria sair com elas. No caminho para casa, Jun encontra Senpai e o coitado estava se afastando de fininho dele de tanto medo. Logo ele lembra que foi ameaçado por sua amada e se comporta um pouco melhor. Porém no trem eles começam a conversar sobre ela e quando Senpai pensa que eles poderiam ser amigos, ele intimida o coitado novamente. No treino, Tomo pergunta se Jun tinha tratado ele mal novamente. Ele diz que não e que achou ele até legal. Ela fica toda empolgada, pois Jun não conseguia fazer amigos há muito tempo. Mal sabe ela que por dentro o coitado estava apavorado. E quando ele estava prestes a falar algo, é surpreendido pelo seu mais novo amigo. Em um encontro com Misuzu, ela pergunta se ela e Jun têm saído juntos e dá a ideia dela convidar ele pra sair e diz que ele iria ficar muito feliz igual um cachorrinho. Assim, ela o convida e de fato ele parecia mesmo estar abanando o rabinho de tanta felicidade. Com isso, suas amigas combinam de comprar roupa para ela e em seu primeiro encontro, já que ela só tinha roupas masculinas e enquanto elas escolhiam as roupas, Tomo não estava entendendo nada. Logo chega o dia do encontro e Jun age normalmente com ela. Eles então vão jogar beisebol e em seguida vão pro boliche, seguindo o mesmo costume de sempre, mas ela queria que eles fizessem uma coisa diferente e chama ele para ir no karaokê. Ao chegar lá, ambos não sabiam o que fazer até que ela ouve suas amigas falando em sua mente para ela se aproximar mais dele. E então Jun pergunta se ela não iria cantar e a reação dela foi horrível. Até que ele conta que desde criança ela só chamava ele para fazer coisas malucas e ele sempre ia morrendo de medo, mas ele se divertia muito. Por isso ele estava ali com ela. Tomo então toma uma atitude e começa a cantar. Jun aproveita a oportunidade para gravar esse momento e dá muita risada. No colégio, ela conta para Misuzu e Carol que passou 3 horas cantando músicas infantis, já que ele não quis cantar. E conta que ele até tem o vídeo. Com isso, elas vão até ele e pedem para ver. Porém, não dá tempo. No dia seguinte, Tanabe tenta falar com Misuzu e fica feliz por não ter sido ignorado por ela. Mas na verdade, ela nem sabe quem era ele. E após isso, ele vai falar com o Prota para saber o que ele poderia fazer para ela sorrir. E Jun comenta que ela sempre sorri para ele. E seu amigo fica imaginando como seria e então faz de tudo para arrancar um sorriso dela. E só o que ele consegue é uma fita na boca. Logo vemos Carol também com a boca vendada após ter tentado dar um beijo no rosto de Misuzu. Após isso, Tomo vai falar com ela para saber por que ela sempre sorri para o seu garoto. E pergunta se ela ainda sente algo por ele. E cá entre nós, essa garota gosta de brincar com fogo. Mais tarde, Tomo tem a ideia de ser mais grude com suas amigas e inventa de abraçar sua super amiga amorosa, já
já que elas eram amigas desde bebês, mas é rejeitada por ela. Após isso, Tommy é surpreendida por Carol, que foi lhe dar um abraço depois que ficou sabendo que ela queria abraçar. E com isso, ela fica meio duvidosa se ela é realmente uma garota e sai abraçando suas outras amigas para ver se teria a mesma sensação. Nos dias seguintes, Carol começou a abraçar ela todos os dias, até que Tomo percebeu que Misuzu não estava muito bem e resolve segui-la. Carol então diz que ela está como sempre, mas Tomo fala que quando ela está brava, sua expressão muda um pouco, ela age de forma estranha e dá pra sentir uma aura diferente. Carol não entende nada, mas pergunta por que ela está brava. Tomo fala que ela ficou assim depois dela falar que queria ser mais grude. Assim, Carol vai até Misuzu achando que a culpa é dela e pede desculpas. Mais tarde elas conversam e Misuzu pede desculpa pois estava acontecendo algo que estava lhe incomodando e ela acabou descontando nela. E diz que ela não se incomoda delas serem mais grudes. Assim, ela lhe dá um abraço bem masculino. Sua amiga aproveita a oportunidade e pergunta por que ela não abraça seu amado, já que ele a abraça a todo momento. E então, na saída do colégio, ela se esforça para abraçá-lo, mas dá totalmente errado, pois ele teve uma péssima reação e eles acabam no soco novamente. No dia seguinte, Tommy é acordada por Jun, pois seu pai pediu para ele acordar ela e quando ela percebe que ele estava em seu quarto, bate nele como sempre. No colégio, suas amigas avisam que não vai dar para elas almoçarem juntas. Carol então pega seu laço de cabelo e põe nela. Com isso, Tomo almoça sós com Prota, enquanto Carol pede ajuda de Misuzu, pois ela estava tendo problema com seu crush, pois ele via ela apenas como uma irmãzinha e ela queria fazer algo para mudar isso. Mais tarde, enquanto brigava com suas amigas por ter deixado ela sozinha, algumas meninas aparecem e chamam ela para pedir sua ajuda, pois uma delas estava sendo incomodada por um cara que fazia parte de um grupo assustador e fala que ele é conhecido por ser mulherengo e que quando é rejeitado faz as garotas pagar por isso. Tommy então fala para deixar isso com ela e elas vão até o cara. No início, ela é super educada, pede para que ele deixasse sua amiga em paz. Porém, depois dele falar algumas coisas, Tomo manda ver e lhe dá um chute bem dado. Acalma as garotas e sai dali tranquilíssima. Após isso, vemos o canalha combinando com mais 4 homens para se vingar de Tomo. Jun ouve tudo e antes do feio terminar de falar, toma mais um belo chute. E ainda dá uma surra no resto, que aparece na saída do colégio para pedir desculpas. Tomo fica sem entender nada. No caminho para casa, ela fala que não pegou tão pesado assim e todos estavam muito machucados. E pergunta onde ele se machucou, já que ele estava com um curativo no rosto. Ele diz que tropeçou e ela comenta que ele vive tropeçando desde o 7º ano. E com isso descobrimos que na verdade ele não tropeça coisa nenhuma e todo esse tempo ele estava protegendo ela. Esses dois deviam se assumir logo. Deixe seu like se você gostou desse anime e não esquece de comentar, ok? Foi um prazer ter você comigo até aqui. Um beijão e até o próximo!